Então nós vamos falar sobre o Espírito Santo na nossa vida de oração. Por que o Espírito de Deus ele foi derramado no dia de Pentecostes? E nada melhor do que Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim, a nossa Almeida Revista e Atualizada: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o que? Minhas testemunhas. Olha, dons do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, unção, revestimento, mover-se no Espírito, seja qual for a forma como você entende, tem um objetivo: sermos testemunhas de Jesus. Os dons do Espírito Santo não é para nos tornar notáveis ou para nos tornar ídolos. Os dons do Espírito Santo têm um propósito: sermos testemunhas de Jesus. E ele diz, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e confins da terra. Vamos orar a Deus. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome. A nossa mente agora se aquieta totalmente ao som, ao suspiro do teu Espírito Santo. Estamos aqui, Senhor, sedentos, ávidos, totalmente interessados, e isto parte do teu amor que nos atraiu até aqui nesta noite. E aqui nós queremos receber, ó Deus, a orientação, queremos que os nossos corações sejam estimulados, ó Deus, a permanecermos nesse Espírito, porque Paulo disse: enchei-vos do Espírito Santo. E nós estamos aqui para transbordarmos desse Espírito maravilhoso. Em nome de Jesus, e os irmãos, meus amigos, jovens de Deus, digam amém. Obrigado, Sarinha, Deus seja louvado. Bom, o Espírito Santo, ele foi derramado sobre os filhos de Deus para uma capacitação espiritual, sobrenatural. Ela visa uma missão, ela visa um serviço, ela visa uma chamada. O que é isso tudo? Vidas salvas em Jesus. Então, primeiro, não existe poder ou capacitação espiritual fora do Espírito Santo de Deus. Quando nós nos envolvemos com o Espírito de Deus, quando nós estamos ávidos em querer sermos estas testemunhas de Jesus Cristo, ele simplesmente nos dá o sentido, a compreensão do nosso chamado, do nosso serviço. Como eu falei anteriormente, não há nada que você faça por si próprio, por seus meios próprios, em que você receba algo da parte de Deus. Tudo o que nós recebemos na nossa vida é por causa da graça de Deus. É por isso que quando nós oramos em nome de Jesus, na verdade nós estamos nos méritos de Cristo. Nós estamos por intermédio de Cristo. Quando Paulo fala que só existe um mediador entre Deus e os homens, Paulo está também falando nesse sentido. Ele é o nosso caminho vivo a Deus, para Deus e diante de Deus. Então, sempre que eu tentar me aproximar diante de Deus, achando que eu posso produzir algo pelo Espírito Santo por conta própria, eu estou redondamente enganado. Paulo disse que aquele que se aproxima de Deus, creia em primeiro lugar que Ele existe. E que Ele se torna o quê? Galardoador dos que o buscam. Então não adianta eu chegar diante de Deus com interesses superficiais. Que interesses superficiais? São interesses em que eu busco o quê? O meu próprio benefício. Em primeiro lugar, eu tenho que buscar o quê? A Deus numa relação de intimidade, de companheirismo, de amizade. Quanto mais próximo de Deus, mais perto de Deus,
mais longe do mundo nós ficamos. Toda vez que nós nos envolvemos com Deus através da vida de oração, nós nos tornamos mais conscientes da palavra de Deus, do que ela pode produzir na nossa vida. Então, quando eu olho para essa palavra aqui, Atos 1:8, coloca lá, por favor, HJ. Poder. Poder do grego é dunamis. Dunamis ou dinamis. Quando você olha lá no dicionário grego, essa palavra, dunamis, ela significa poder inerente. Ela significa força física. Ela significa força idiomática. Isso significa que quando o Espírito Santo ele vem às nossas vidas, ele nos sela, ele nos batiza, ele nos reveste. Isso não é algo que tem que ficar ali, que para naquele momento. O crente, ele tem dentro de si uma fonte, que Jesus falou o quê? Quem crê em mim, aquele que crê em mim, do seu interior. O que acontece? Vai jorrar o quê? Ele terá dentro de si uma fonte. E isso vai o quê? Fluir. Então significa que eu estou no início. Confessei a Cristo, recebi Jesus, o Espírito sela. Agora, essas manifestações do Espírito Santo, línguas, profecia, visão, fé, enfim, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, tudo isso vem com o quê? Com o tempo. Nenhum cristão nasce pronto. Todos nós estamos sendo o quê? Preparados por Deus. Eu até hoje estou sendo preparado por Deus. Para quê? Para outras coisas que Deus tem a meu respeito. E que eu ainda não estou preparado. Mas eu creio nisso. Creio que Deus está me preparando. Então nós somos um edifício. Paulo já falou isso. Nós estamos em construção. Então quando o Espírito de Deus vem às nossas vidas, ele nos faz o quê? Nascer de novo. Então, quando ele fala de poder, força idiomática, me lembra daquilo que Jesus ele havia dito, que quando nós fôssemos levados a tribunais, quando nós fôssemos questionados a respeito daquilo que nós cremos, ou seja, a respeito da mensagem ou de quem nós falamos, nós não deveríamos nos preocupar, porque ele nos daria o quê? Boca e sabedoria. Então, essa força idiomática que nós vamos ver lá depois, em Atos 2, quando em Pentecoste os discípulos, os apóstolos, eles falavam em línguas em que outras pessoas de outras regiões sabiam, e aí falar em línguas tem dois sentidos. Tem falar no idioma humano, sendo que você nunca aprendeu, e também existe a língua dos anjos. Por isso é que Paulo fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, então são dois idiomas. Ele diz aqui também, no léxico do grego, quando você olha para essa palavra dunamis, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre uma qualidade, a qualidade de ser capaz de executar. Significa que quando Deus ele te chama para um serviço, ele te capacita, ele te qualifica para que você faça aquilo pelo qual ele te chamou da maneira correta, perfeita. Então é uma qualidade que te permite também o quê? Ou facilita uma conquista ou realização. E aí eu quero dizer uma coisa para você, isso aqui não tem nada a ver com conquista ou realização própria. Eu quero ser médico, eu quero ser administrador, quero ser contador. Não, isso daqui é do ponto de vista de chamada, de ministério, de serviço. Nós não podemos fazer dos dons do Espírito Santo uma ferramenta. Nós é que somos as ferramentas nas mãos de Deus. Porque tem gente que pensa que pode manipular o Espírito Santo, pode provocar uma manifestação do Espírito Santo. Isso não existe, gente. O Espírito, ele é soberano.
Paulo disse que a manifestação do Espírito é dada a cada um visando o quê? Um fim proveitoso. Então ninguém pode manipular os dons do Espírito Santo. Ninguém pode do nada chegar agora neste exato momento e profetizar. Não, isso somente pelo Espírito Santo. Só o Espírito de Deus pode fazer isso e gerar nas nossas vidas. Eu me lembro de Ananias e Safira, quando eles queriam comprar o dom de Deus. Não, minto, Ananias e Safira não. Aquele mágico que queria comprar os dons de Deus, porque ele via os sinais que Pedro fazia e ele queria também comprar, ele queria adquirir aquele poder. Isso não é possível. Isso não é possível. Os dons do Espírito de Deus, essa capacitação é somente para aqueles que foram chamados por Deus. Então, quando nós observamos o léxico de Strong, que é isso? É tipo um dicionário, e lá consta as principais palavras ou vocábulos, tanto do hebraico quanto do grego. Quando você verifica essa palavra, ele está lá como poder, como força e como habilidade. Quando você lê sobre poder e força, significa ser potente, ou suficientemente o quê? Forte. Ou seja, quando Paulo diz que não existe nenhuma tentação sobre-humana, ou seja, pelo qual nós não possamos suportar, porque Deus não permitirá com que nós sejamos tentados o quê? Além das nossas forças. Quem é que nos dá essa força, essa resistência? É o Espírito Santo. Toda vez que o ser humano tentar fazer algo humanamente, para provocar essa manifestação do Espírito Santo, ele estará dando lugar à sua carne. E quando você dá lugar à sua carne, você vai estar correndo sérios apuros. Porque daqui a pouco, eu conheço pessoas que dizem, e muitas das vezes, ela sempre vem aqui, tem uma pessoa que sempre vem aqui atrás de mim pedir oração. E ela escuta muitas vozes, ela vê muitas coisas. E isso não tem nada a ver com o Espírito de Deus, isso tem a ver com a mente humana, que muitas das vezes está o quê? Sendo oprimida, ou tentando ser persuadida pelo inimigo. Então, esse poder e força, ser potente, ser suficientemente forte. Agora, ele também nos dá o que? Habilidade. Habilidade é o que? Vem a ser capacitado com recursos. Eu sou capacitado por Deus com recursos e eu me torno apto para realizar uma tarefa. Lembra quando Deus disse para os israelitas, quando você entrar na terra que tem tudo que é de bom, terra que mana leite e mel, não digas, eu fiz, eu conquistei, mas o Senhor, sim, esse foi o que vos deu a terra, para que você entre. Então, quando nós olhamos os evangelhos, nós aprendemos o quê? Sobre Cristo, os seus princípios, vemos esses princípios sendo aplicados e ensinados aos seus apóstolos, aos seus discípulos. E quando nós passamos para Atos dos Apóstolos, nós vemos o que? A continuidade do ministério de Jesus. O que nós estamos fazendo aqui é a continuidade do ministério de Jesus. Nós não estamos aqui para reescrevermos o Evangelho, pelo amor de Deus. O Evangelho já foi escrito, já foi revelado. O que nós estamos fazendo aqui é dando continuidade ao que Jesus estava fazendo quando estava aqui na terra. E nós vemos como ele capacitou a igreja com o seu espírito, com os seus dons. Então, para que essa capacitação? Essa palavra é uma palavra prévia
para que quando vocês estejam no retiro, vocês estejam focando o quê? As vossas vidas diante de Deus. Para que vocês tenham essa intensividade, essa avidez de querer mais do Espírito Santo de Deus. Sabe? Então, Mateus 16, 18, nós aprendemos o quê? Que esse poder é para que o reino de Deus avance. Volto aqui a repetir. Os dons do Espírito de Deus não é para que eu seja famoso. Por favor. Porque aí, Cristo não seria a evidência. A evidência seria quem? O homem. Lembra de Sansão? Eu vou de novo. Eu vou lá, como das outras vezes, e vou detonar os filisteus. Porque ele achava que era o quê? Que era ele. Que era a sua capacidade. Mas ele tinha o quê? Um voto com Deus. Quando esse voto, ou seja, essa aliança com Deus foi quebrada, o que aconteceu? No antigo pacto era assim, o Espírito se retirou dele. E aí quando os filisteus, Sansão, os filisteus estão dando contra você. E aí ele, vou de novo, como das outras vezes, e vou acabar com eles. E ele não tinha percebido que a aliança que ele tinha com Deus já havia sido quebrada. Então, amado, preste atenção numa coisa. Nunca rompa a sua comunhão com Deus por causa de ninguém. Por causa de ninguém. Então, Mateus 16, 18, 19, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, o quê? Não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecem contra quem? A igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Então, o Espírito Santo, ele nos concede uma potência ou uma força extraordinária para suportarmos os desafios, para vencermos. A igreja que expande, amado, ela conquista. A igreja que conquista, ela está simplesmente ocupando o espaço que Deus disse que ela tem que ocupar. Então, nós temos uma habilidade sobrenatural. Quem é que nos dá essa habilidade? É o Espírito Santo. Por quê? Porque a expansão do Evangelho é algo muito difícil. Porque nós teremos a oposição do inimigo, do diabo. Então, é o Espírito Santo quem nos dará o quê? A inteligência. Ele nos dará uma destreza espiritual, especial, para nos movermos, tanto nesse ambiente físico, quanto no espiritual. Ele nos capacita com sabedoria, para quê? Para desenvolvermos essa missão, esse ministério. 1 Coríntios 12, 4. Ora, os dons são o quê? Diversos. Mas o Espírito é o mesmo. Próximo. E também há o quê? Diversidade nos serviços. Mas o Senhor é o quê? É o mesmo. Próximo. E há diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. Ou seja, o nosso trabalho, ele é o quê? Sincronizado. As juntas do corpo, elas não trabalham fora de sincronia. Se eu caminhar para cá e o outro pé para cá, eu estou dando passos, eu estou em sincronia. Agora, se esse pé, já pensou se esse pé quisesse vir para cá e eu andar igual o Curupira? Você lembra do Curupira, folclórico brasileiro? Curupira, ele era um ser folclórico, que ele tinha um pé para frente e o outro para trás. Era uma coisa o que fora de sintonia, ou seja, o corpo de Cristo é um corpo
Pés. O que seria das pernas sem os nossos pés? Nada. O pé consegue sobreviver fora do corpo? Não. Todos nós somos um. Nós temos várias funções dentro do... Cada um tem uma função dentro do corpo de Cristo. É porque ele diz que há uma diversidade. E Deus quis que nessa diversidade de serviços que ele está falando, porque é ele quem faz isso tudo através de nós. Ele diz no versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando o quê? A um fim proveitoso. Esse fim proveitoso é o fim pelo qual Deus já determinou. Não é o fim pelo qual nós idealizamos, quando nós pensamos fora disso aqui, da palavra de Deus. E ele continua dizendo no verso 8, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Veja, a um, a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Próximo, a outro no mesmo Espírito, a fé, e a outro no mesmo Espírito, dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas. E aqui, volto a dizer, variedade de línguas pode ser em dois sentidos. A língua nossa aqui, em que você pode falar em um idioma que você nunca ouviu falar da sua vida ou nunca aprendeu, mas você estará falando a respeito de Deus. Não pense você que se você for para os Estados Unidos sem falar inglês, vai falar, Senhor, me dá a capacidade, agora, vou falar em línguas, vai passar vergonha. Vai ser que nem tem uma galera que canta naqueles rios do Instagram, que eu morro de rir com aquilo. Tracy Chapman, e por aí afora, vai passar vergonha. Mas, por quê? É conforme o objetivo do Espírito. E tem pessoas que estão passando alguns apertos, porque forçam uma manifestação de Deus, que não é, forçam, e aí, amado, vai entrar num campo minado. Porque quando você começa a falsificar, estou falando daquelas pessoas que por consciência própria sabem que não é Deus, mas forçam uma barra, entendeu? Não estou falando daquelas pessoas que estão aprendendo. Quando a gente aprende é normal nós, enfim, errarmos, isso aí é perfeitamente normal. Mas quando a pessoa começa a entrar num campo que não é dela, ela vai correr o risco, não só de ser enganada, mas também de enganar todas aquelas pessoas que estão ali. Então ele diz, a variedade de línguas quer falar no idioma humano, mas não estudado, e a língua dos anjos, que é a língua espiritual. E ele diz a outro a capacidade para o quê? Interpretá-las. Olha para você ver como é que Deus ele faz as coisas. Tinha um momento aqui, nas segundas-feiras que nós estávamos aqui, em que às vezes era eu, às vezes era o Bruno, às vezes era um irmão que estava orando ali, e estava falando em línguas. E aí, a bispa Cristiane entendia tudo o que estava sendo dito. Só que, às vezes a gente pensa assim, vai ter uma continuidade, e às vezes Deus, segura. Por quê? Porque nós temos o que amadurecer. Não significa que Deus não possa fazer de novo. Mas Deus, ele também nos testa. Tanto é que todas as vezes em que ela ouvia, e Deus não dava a interpretação, ela não falava nada. Porque Deus, ele testa. Às vezes você é usado por Deus numa área, você é usado para curar os enfermos. Vai chegar um momento, porque uma coisa é você orar debaixo da manifestação dos dons do Espírito Santo. Outra coisa é você orar
Pela fé através da palavra. Quando você está fluindo nos dons, a coisa flui na hora. É como uma energia, é um poder que se manifesta na hora, é instantâneo. Só que tem dias que eu já tive aqui, na segunda-feira, aqui no culto, orando, movido por Deus. E também já tive cultos em que eu fui orar única e exclusivamente pela fé, crendo que Deus era poderoso para fazer. Teve uma vez que eu orei por uma irmã aqui, no final do culto, e que eu simplesmente comecei a falar algumas coisas que eu não estava entendendo, mas estava vindo do meu espírito e estava indo de encontro com algumas coisas que ela vivenciou lá no passado dela. Isso acontece rotineiramente? Não. Na minha vida, pelo menos, não. Isso é porque a manifestação do Espírito é dada a cada um visando um fim proveitoso, porque naquele momento havia um fim, um objetivo que Deus havia especificado, havia determinado. E aí cabe a você saber quando Deus está te usando e quando você vai ter que agir pela fé, sem forçar uma barra no Espírito. Vou forçar uma barra no Espírito. Não faz isso. Amadureça, cresça, porque toda vez que você passar tranquilão por isso, você sabe o que vai acontecer? Deus ele vai te honrar. Paulo e Barnabé eram o quê? Profetas. E eles permaneceram ali, na posição de profeta, e depois Deus, o que ele fez? Os chamou para a obra que os havia separado. Foram chamados ao quê? Ao apostolado. Então, seja fiel naquilo que Deus te deu. E deixe que as coisas sejam trabalhadas por Deus na sua vida. Porque se você for fiel a Deus, Deus vai te honrar. Seja no pouco, depois Ele te coloca no muito. Você quer ver algo muito interessante? Eu já estou terminando. Existem muitas coisas que acontecem comigo, que acontecia, né? Porque agora não acontece mais, porque eu já aprendi. Sabe quando às vezes você sai de casa e tem alguma coisa que você esquece, e aí, é claro, a voz é clara na tua mente, pega a bolsa, enfim, pega a chave. Eu sou craque em esquecer chave. Craque. Depois do Covid, então, misericórdia. Craque em esquecer chave. E eu ignorei simplesmente. Eu estava indo para a casa da minha mãe e esqueci a chave. Quando eu cheguei lá na casa dela, cadê a chave? Deixei em casa. Aí eu lembrei, a chave. Das outras vezes em que eu fui alertado, eu sei que foi Deus através do testemunho interior. Deus, Ele quer te ensinar através das pequenas coisas. Sabe aquelas coisinhas que você... Às vezes a gente está querendo logo ver um anjo aqui do lado, a gente quer logo uma revelação, a gente quer olhar e ver que nem Jacó, a escada aberta e os anjos subindo e descendo. Quem é que não quer isso? Poxa, até eu quero isso. Só que às vezes, a forma de Deus te fazer chegar lá é nas pequenas coisas. Porque se você não acreditar que Deus é capaz de te orientar por intermédio do seu espírito nas pequenas coisas, como é que Deus vai passar para as grandes revelações? Não vai, porque você não acreditou. Está entendendo? Tudo é uma época de maturidade, então você tem que dar crédito às tuas mínimas, ou entre aspas, suas experiências com Deus que você acha que são pequenas, que são inexpressivas. Você tem que valorizar tudo aquilo que é experiência de Deus na sua vida, para que você esteja ambientado para as coisas grandes. Então, Paulo está dizendo no 11, mas um só é o mesmo Espírito, Ele realiza todas essas coisas, distribuindo como o quê?
Quem distribui? O Espírito Santo, individualmente. Então, os discípulos de Jesus, eles aguardavam como? Em oração. Quando o Espírito Santo foi derramado, eles estavam em oração. Atos 1,14. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem o quê? A promessa de quem? Do Pai, do qual de mim vistes e ouvistes. Então, eles, antes deles receberem o batismo no Espírito Santo, o que eles foram orientados? Fiquem em Jerusalém. Depois que vocês permanecerem em Jerusalém, e aí sim, vocês serão revestidos de quê? De poder. Mas olha só, HJ, não é isso aí não. Eu vou te dizer aqui, essa daí é outra. Todos estes perseveravam, unânimes em oração. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles estavam perseverando o quê? Em oração. Perseverando no quê? Na promessa. Fica lá em Jerusalém, vocês serão revestidos de poder. Mas eles perseveraram. Eles acreditavam. E aí o que acontece? 2:1. Coloca aí, HJ. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos o quê? No mesmo lugar. O que eles estavam fazendo? Orando. 2, perdão, fica aí. 2, isso. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam o quê? Assentados. E apareceram distribuídas entre eles o quê? Línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar o quê? Ou em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. E aí, se você continuar lendo, você vai ver. Eles falavam em vários idiomas, e havia vários comerciantes ali, muitas pessoas de outras regiões, e as pessoas ouviam eles falarem das grandezas, das maravilhas de Deus no idioma deles. Então aqui é a língua dos homens, mas também existe uma língua que é a língua dos anjos. Meu conselho para todos vocês que vão para esse retiro, eu sei que no retiro vocês estão condicionados. O retiro é para isso. Eu quero que quando vocês saírem do retiro, haja uma extensão do que vocês vão viver lá. Porque não adianta a gente ir para o retiro, ter aquela como é que eu posso dizer? Você tem aquela sensibilidade com Deus, você tem aquela experiência com Deus, você tem aquele contato com Deus, e aí quando você volta, é como uma panela de pressão. Você tira a válvula, vai embora. O que o Espírito Santo gera em nós? Dunamis. Força, poder, que ele trabalhe na mente, nas emoções, e que ele pegue cada um de vocês, sabe? Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Alguns ele vai remoldar, outros ele vai dar uma caprichada. Faça desse momento um momento de capacitação no Espírito. Entregue-se a Ele.
Envolva-se com Ele. Não tenha medo de ser usado por Deus. O reino de Deus tem muito campo. Nós precisamos dos dons de Deus dentro da igreja. Isso significa que vocês têm um chamado, vocês têm dons, e é isso que nós queremos ver Deus usar. Queremos ver Deus se manifestar através da vida de vocês. Porque nós somos, um corpo. Nenhum de nós fazemos a obra de Deus sozinho. Mas nós precisamos agir como um corpo. Então vamos nos ajudando, vamos caminhando. Então nesse retiro, foque, concentre-se. Concentre-se naquilo que é eterno, que é o revestimento. Você já tem o selo, você já foi batizado com ele. Só que você não pode ficar ali, naquele ribeiro, sabe? É um riachozinho. Esse riacho pode se tornar um rio caudaloso. Lembra do profeta Ezequiel? Começou no calcanhar. Carlos que ama essa passagem. Começou no calcanhar, depois na panturrilha, depois nos joelhos, depois na cintura, depois nos costas, depois ele... O rio tomou ele. Vamos parar de caminhar no rio, lá no calcanhar, lá no tornozelo. Está na hora do nível, subir. Porque a minha oração que eu tenho pedido a Deus todos os dias é que o rio suba. Eu quero que o rio suba. Porque eu quero ser levado pelas correntezas do rio. Eu não quero... Tu não é mais forte do que eu, rio. Não existe isso. Se você entrar num rio caudaloso, turbulento, você vai ser levado por ele. Mas o rio de Deus, nós podemos nos deixar levar por ele. Amém? Vamos orar. Fique no seu lugar, ajoelhe, enfim, fique do jeito que você quiser. Hoje a oração é mais um momento pessoal. E é claro, um momento também de que nós estamos intercedendo, estaremos orando uns pelos outros. Então agora, por favor, desligue-se de tudo, a não ser que você queira estar com a sua família, mas eu, se fosse você, eu me desligaria de tudo, porque Deus quer individualmente transmitir os pensamentos dele para a sua mente, para o seu coração. Você é jovem, mas você é capaz de absorver a voz de Deus? Sim. Nós não ignoramos a forma como Deus fala, a forma como Deus ele usa. Ele pegou Davi com 17 anos, ungiu como rei, mas o preparou para que aos 30 anos ele assumisse um reinado. Então Deus, ele faz da forma como ele quer. Então, não diga na sua mente, eu não consigo, eu não estou apto para ouvir Deus, dar testemunho no meu espírito, me orientar. Não diga mais isso. Você é um filho de Deus. E como filho de Deus, é através do nosso espírito que ele vai testificar. Ou seja, ele vai botar uma impressão forte, é um eco lá dentro do teu espírito. Algo que venha da parte de Deus de tal forma que você não seja enganado. É algo que vai te trazer a certeza e a convicção de que Deus ele fala com você. Mas para isso você precisa acreditar que Deus quer falar com você. Deus quer andar com você diariamente, seja lá onde for que você ande, seja qual for o lugar, seja qual for a situação, Deus está com você, Ele quer te direcionar, Ele quer te orientar, Deus Ele quer te guiar, Deus Ele quer te dar sabedoria, Deus Ele quer te privar, Deus Ele quer te proteger do laço do passarinheiro,
Deus, Ele não quer que você seja contaminado com as más conversações, porque isso vai corromper os bons costumes, isso vai corromper aquilo de bom que Ele está gerando na sua vida, que Ele está cultivando na sua vida. E por isso, meu Deus, em nome de Jesus, a minha oração, a minha súplica, é para que esses teus filhos que aqui estão, ou que nos assistem pela internet, seja qual for o veículo da mídia, quebranta, Senhor, o nosso coração, porque a palavra do Senhor diz que nós somos uma nova criação, mas tem momentos, tem determinadas situações em que parece que nada mudou, em que parece que nós paramos no tempo, parece que nós estamos estagnados, nós estamos limitados por aquilo que nós estamos vendo, ou então até mesmo por aquilo que nós estamos sentindo, porque nós não estamos reagindo da forma que o Senhor diz, nós não estamos reagindo na palavra, porque o Senhor nos deu um capacete, que é o capacete da salvação, e nós não ignoramos, Senhor, o que a obra da cruz foi capaz de fazer em nossas vidas. Por isso, Senhor, nós submetemos a nossa mente, a nossa razão, a Tua vontade. Paulo disse, procurar e compreender qual é a boa vontade de Deus. Senhor, é entender, é compreender a Tua vontade. Porque somente ao entender, ao termos o discernimento da Tua vontade, nós realmente viveremos em novidade de vida, nós seremos transformados pela Tua verdade. Meu Deus, que a mente de cada jovem aqui esteja sendo esclarecida neste exato momento, pelo Teu Espírito Santo, por tudo que foi exposto, porque nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Não há nada em nós que possa gerar alguma virtude, que possa gerar alguma unção, que possa gerar algum poder. O poder vem somente de Ti. Aleluia. Não há bem algum em nós, na nossa natureza humana. Isaías disse que a nossa justiça ela é trapo de imundícia. É por isso que quando nós dizemos em o nome de Jesus, é pelos méritos do sumo sacerdote da nossa confissão, é pelos méritos do Cordeiro Santo, puro e justo, que se entregou por nós e por um único sacrifício nos aperfeiçoou para sempre. Que todos aqui creiam que este sacrifício foi real, foi perfeito, foi único, para que tenhamos o temor reverencial de vivermos essa santidade que o Senhor quer desenvolver em nossas vidas. É o fruto do Teu Espírito, Senhor. O poder, a unção, a graça, somente se revelarão, somente se manifestarão para aquele que tem a vida submetida aos pés do Senhor. Foi por isso que Pedro disse: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no devido tempo Ele vos exalte. Porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Que todos nós, Senhor, sejamos mansos e humildes de coração, assim como o Senhor é. Porque nós estamos enraizados nesta videira. Tu és a videira verdadeira. E nós queremos dar os frutos cuja origem é no Senhor. E para isso nós nos alimentamos, nós nos nutrimos do Teu Espírito Santo, e que esse Espírito Santo gere esse dunamis, gere esta força, esta opulência, este poder que nos fortalece nos momentos da angústia, da tentação, da tribulação. Senhor, que todos os Teus filhos
que estão nesse preparo, nessa ida para esse retiro, meu Deus, em nome de Jesus, que eles vão nessa humildade, nessa simplicidade, nessa fome de querer mais de Ti, de querer ser totalmente transformados pelo Teu Espírito Santo. Senhor, que haja, ó Deus, uma destreza espiritual em cada filho Teu que ali estiver, nessa busca, nesse desejo incessante, em que se coloca diante de Ti, porque a Tua obra tem que avançar, Senhor. E nós precisamos desses dons, desses chamados, nós precisamos ser usados pelo Teu Espírito Santo, para que a igreja, o reino de Deus, ocupe o espaço que o Senhor já nos destinou. Que haja, Senhor, um grande avanço do Evangelho, e que o Senhor pode contar com cada um de nós aqui, que nós sejamos preparados para que este avivamento se manifeste e tenha como resultado a salvação de vidas. Porque o nosso objetivo é a Tua glória, Sim, Jesus. é o Teu louvor, Sim, Pai. é a Tua honra, Jesus. Amém, Jesus. porque somente o Senhor é digno, Aleluia. e o Senhor é o único que pode gerar em Aleluia. nossas vidas Sim, Jesus. essa vontade, esse desejo, Sim, essa Jesus. disposição, essa habilidade espiritual, Sim, Jesus. para a glória do Teu nome, Aleluia. Senhor. Ah, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável, um espírito reto, Senhor, em nome de Jesus. Descemos hoje à casa do oleiro, porque não temos medo de sermos trabalhados pelas Tuas mãos, porque Tu és o oleiro e nós o barro. O Senhor faz como quer, opera como quer, realiza como quer, e se necessário for, o Senhor pega o vaso, desfaz e cria algo novo das Tuas mãos, Senhor. Oh Deus, nós não temos medo de sermos trabalhados por Ti, não temos medo, Senhor, de sermos remexidos por Ti, não temos medo, Senhor, de vermos a Tua mão atuando fortemente em nossa vida, no sentido, Senhor, de nos fazer vasos úteis para a Tua glória, para a Tua glorificação, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. Trabalha em nós, Senhor, para que nós sejamos canais desobstruídos, Senhor, para o louvor da Tua glória, para o fluir do Teu Espírito, Senhor. Nos ensina, Deus, nos ensina, Senhor, nos ensina dessa forma, Pai. E continua, Senhor, inclinando os nossos corações, Senhor, a realidade do que é viver para Ti. A realidade, Senhor, do que é viver os Teus decretos, os Teus preceitos. A realidade do que é andar contigo, Senhor. Desperta corações nesse tempo, Senhor, para viverem, Senhor, uma vida espiritual genuína, estável, verdadeira, Senhor, em nome de Jesus. Uma vida espiritual que vá além de um final de semana, mas que é vivida diariamente, Pai, todos os dias, 24 horas por dia, sendo guiados pelo Teu Espírito, sendo dirigidos por Ti, sendo governados por Ti, sendo conduzidos, Senhor, a águas profundas, sendo conduzidos, Senhor, a um tempo de intimidade, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Cala, Senhor, as vozes que estão ao redor dos Teus filhos, Senhor. Vozes essas, Pai, que muitas vezes tentam desfocar aquilo que o Senhor tem a dizer para nós. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai,
queremos estar sintonizados contigo. Queremos viver na mesma frequência que o Senhor, para que a tua voz seja ouvida por nós em alto e bom som. Essa voz que está por detrás de nós dizendo: este é o caminho, andai por ele. Sim, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz e segui-la para o resto das nossas vidas. Então prepara o nosso coração para esses próximos dias, Senhor. Nos dá experiências, Pai. E eu te peço, Senhor, que aquilo que nós vivermos nesses próximos dias, Senhor, seja um resultado daquilo que nós vivemos no secreto, Pai. Então eu te peço, levanta pessoas que vivem um secreto contigo. Levanta jovens que vivam um secreto contigo, Senhor. Que tenham intimidade contigo, Senhor. Que não te conheçam só de ouvir falar, mas porque os seus olhos te veem, Senhor. Porque tem um encontro diário contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E que cada um dos teus filhinhos possa encontrar aquilo que buscam no lugar secreto, o lugar de intimidade com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor, enquanto nós estamos aqui, ó Pai, com o coração quebrantado diante de Ti, enquanto nós estamos aqui totalmente atraídos pelo Teu amor, atraídos pelo Teu olhar, atraídos pelo Teu chamado, Senhor, eu clamo agora, Deus, por uma cobertura espiritual, Senhor, sobre as nossas vidas, e que essa cobertura se estenda às nossas famílias, se estenda à nossa casa, se estenda à nossa saúde, Senhor, que nenhuma retaliação do inimigo possa ficar de pé, Senhor, nesses dias diante de nós, pois sabemos que o diabo, o nosso adversário, está ao nosso derredor, como um leão, bramando, rugindo, buscando a quem possa tragar. Mas nós também temos certeza que os teus anjos estão acampados ao nosso redor, nos guardando, nos livrando, Senhor, nos cercando, ó Pai, da tua segurança, da tua bondade, da tua misericórdia, Senhor. Em um nome de Jesus, nenhum mal nos sucederá, Senhor. Em um nome de Jesus, eu clamo agora por uma cobertura, Senhor, uma cobertura divina, uma cobertura sobrenatural, Senhor, que nenhum mal venha nos atingir, Senhor, que nenhuma flecha, Senhor, venha, Senhor, em nossa direção, ó Pai, que se o inimigo tentar se levantar, ele já se levanta para cair, em um nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos agora, Senhor, por uma cobertura. Eu posso ver agora com os meus olhos espirituais fortalezas, cadeias que estão sendo quebradas. O inimigo não pode, Senhor, contra nós. Essas cadeias, essas muralhas, essas fortalezas já foram repreendidas em nome de Jesus, já foram jogadas por terra, já foram reduzidas a nada. Senhor, em nome de Jesus, nada poderá nos resistir, nada nos causará dano. Os anjos do Senhor está acampado 24 horas por dia ao nosso redor, e o inimigo não conseguirá roubar aquilo que o Senhor reservou para nós para este tempo, que é o tempo de vermos a bondade do Senhor, é o tempo de vivermos a bondade do Senhor todos os dias, Senhor, das nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada pela tua proteção, pois nós já sabemos que nenhum dardo inflamado do inimigo poderá nos atingir, em um nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Há um rio aqui. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os santuários das moradas do Deus Altíssimo.
Deus está no meio dela, jamais será abalada. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado nessa terra. Esse é o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, para o teu chamado, Pai. Eis-nos aqui o nosso coração, Pai. Nos rendemos, Senhor, nos prostramos, Pai, porque a nossa suficiência vem do Senhor. Eu coloco aqui a nossa mente, eu coloco a nossa mente cativa ao Senhor. Viveremos com a nossa mente cativa ao Senhor, não cativa ao mundo, não cativa ao nada, não cativo a nada nessa terra. Com reverência e santo temor. É assim que o Senhor quer, Pai. É assim que será, Jesus. Manifesta a sua glória, Pai, na nossa vida, Pai. Fala conosco face a face, Pai. Fala com cada um de nós durante essa semana, Pai. Surpreende esse jovem, Pai. Surpreende a sua igreja, Deus. Diz lá em Atos dos Apóstolos, Jesus, de repente, o Senhor agiu de repente. Surpreende, Senhor, com as manifestações, Pai, fruto de uma intimidade contigo, Deus, fruto de reverência, fruto do Espírito Santo, fruto, Pai, de obediência, fruto de santidade. Pai, é assim, Deus. Nós vamos avante, Jesus. Nós vamos avante, Pai. Nós vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Nada vai nos parar, Pai, nesse tempo, nessa época. Nenhuma distração vai nos parar, Pai. Nós vamos dar prioridade ao Espírito Santo. Prioridade. Colocar o Senhor em primeiro lugar, Pai. No nosso coração, Pai, está o trono de Jesus Cristo. O trono do Senhor está no nosso coração, Pai. Por isso nós vamos à frente. Vamos guerrear, Pai. Vamos ser usados por Ti, Jesus. Eu creio em novos ministérios, Senhor. Tem jovens aqui, Pai. Jovens pastores, Senhor. Jovens com ministério de ser mestre. Jovens com ministério de evangelismo. Aleluia. Vamos praticar a Sua palavra. Botar a Sua obra em prática. Esse é o momento, Pai, que a geração geme e nós vamos com a Tua palavra, Senhor. Palavra de obediência, palavra profética, palavra de Jesus, palavra de muitas águas. Flui, Pai, na nossa vida, Pai. Flui o rio de Deus, Senhor, na nossa vida, Pai. Somos dependentes de Ti, Senhor. Tudo é para o Senhor, tudo é pelo Senhor, tudo é por meio de Ti. Toda honra, toda glória, todo louvor, tudo, Pai, pertence a Ti. Até os mínimos detalhes, Pai, nossa casa, nossa família, tudo vem de Ti, Senhor. E nós consagramos, Pai, como diz a Tua palavra em Romanos, consagramos nossos membros a Ti, Senhor. A nossa vida nós colocamos diante do Seu altar. Faça o que quiser. Eis-nos aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ah, Jesus, a Tua palavra diz, Pai, trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo, despediu as suas setas, e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios, e os desbaratou. Senhor, nós cremos que agora Tu estás desbaratando os nossos inimigos.
tudo aquilo que tentar sobre nós nesta semana será desbaratado pelas tuas setas. Pai, em nome de Jesus agora, troveja dos altos céus e desbarata os nossos inimigos. Tudo aquilo que tentar sobre as nossas casas, tudo aquilo que tentar sobre as nossas saúdes, tudo aquilo que tentar sobre o nosso emocional, tudo aquilo que tentar sobre os nossos, tudo aquilo que tentar sobre os nossos dons, os nossos ministérios, a nossa igreja. Senhor, em nome de Jesus, troveja agora, Pai, dos altos céus, despede as suas setas, espalhe os inimigos, multiplica os seus raios, Senhor. Nessa hora, Pai, nessa hora, tudo aquilo que nessa semana, Senhor, servirá como inimigo nas mentes, nos corações, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós desbaratamos agora. Que haja agora a ordem dos céus e os teus anjos agora trabalhem, Senhor. Trabalhem dentro das casas, trabalhem nas faculdades, trabalhem, Senhor, nos trabalhos, nos empregos. Pai, tudo aquilo que servir, Pai, como barreira nessa semana, tudo aquilo que se levantar para atrapalhar, tudo aquilo que se levantar, Senhor, para desvirtuar as mentes, para fazer os corações se voltarem para as outras coisas do mundo. Senhor, nessa hora, Pai, nessa hora nós te pedimos, Pai, nós te pedimos, Senhor, trabalha com os teus varões mais valorosos, ó Pai, em nome de Jesus, os teus anjos de fogo, sendo colocados em locais específicos nessa semana. Pai, em nome de Jesus, nós não sabemos aonde, mas o Senhor sabe onde colocar cada um deles, e nós te pedimos nessa hora, Pai, protege, Senhor, protege aqueles que estarão no retiro, mas também protege o teu povo que ficará aqui na igreja. Pai, em nome de Jesus, o mesmo fogo que acontecerá lá, que a tua igreja receba aqui também, Senhor. Ó Pai, que haja o mesmo Espírito, uma só carne, uma só voz, um só Senhor, Pai. Que tudo aquilo que viveremos lá naquele lugar seja extensão aqui também na igreja, Senhor, para que falemos uma só voz. Ó Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor. Nós cremos no Teu Espírito, que estará trabalhando durante essa semana, Pai. E assim como o bispo colocou, Senhor, perfeitamente aqui hoje nesse altar, que o Teu Espírito nessa semana nos capacite, nos habilite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos nossos dons, mas em novos dons também. Mas que o Teu Espírito nos habilite, Pai. Nos habilite para essa obra, para que avancemos, Senhor. Para que avancemos sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, mas apenas seguindo a Ti, servindo a Ti. Senhor, em nome de Jesus, não olhando para aquilo que nós fazemos, Senhor, que não importe os nossos dons, que não importe mais os nossos talentos, Senhor, que não importe aquilo que nós fazemos para Ti, Pai, mas que os nossos olhos estejam em Te agradar, para que os nossos olhos estejam em Ti, Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo, e nós avancemos, Pai, capacitados, não a nossa capacidade, não a sabedoria humana, não os nossos achismos, não tudo aquilo que aprendemos, Senhor, não toda a teoria, Pai, mas a capacidade do alto, aquilo que só o Senhor pode dar, aquilo que o Senhor nos enche dia após dia no nosso secreto, aquilo que o Senhor faz em nós dia após dia no nosso secreto, Pai. Nós entregamos os nossos dons, os nossos talentos, o nosso futuro, a nossa capacidade, a nossa habilidade nas Tuas mãos e dizemos a Ti: faz conforme o Teu querer, Pai. Realiza conforme a Tua vontade. Que não seja nós, não a nós, Senhor, mas a Tua glória, o Teu nome engrandecido, o Teu nome glorificado, o Teu nome entronizado, o Teu nome conhecido através de nós. Que não seja nós, Senhor,
que não seja nós, mas o teu Espírito a fazer, a realizar, a falar e a se mover por meio de nós, em nome de Jesus. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Sim, Jesus, aplauda mais forte o Rei da Glória. Aleluia! 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 E a finalidade disso tudo é para que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Saia daqui sentindo-se capacitado, habilitado, energizado pelo Espírito Santo de Deus. Levanta aí do teu lugar dando glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não a nós, mas ao teu nome toda a glória. Glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus. Aleluia! Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces comunhões do Espírito Santo, desde agora e para sempre, se manifestem em nossas vidas. Saímos daqui capacitados e habilitados para realizarmos o serviço do Senhor. De toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, nos curvamos a Ti e dizemos: Senhor, eis-nos aqui, Pai. Acampa os Teus anjos ao nosso redor, para que ministrem em nosso favor em todos os nossos caminhos. E estamos preparados também, Pai, para vivermos a melhor semana nas nossas vidas, que começa amanhã, Pai. Mostra a Tua glória nesse culto, Senhor. Fala ao nosso coração nesse culto, Pai. Aonde estiver agora o nosso profeta, estende o Teu braço forte sobre a vida dele, Pai, e dá-nos algo novo da Tua parte nesse domingo, Senhor. Em o nome de Jesus, te agradecemos por essa noite gloriosa. Todo o povo de Deus diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus.